Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre planejamento, sobre como montar nosso planejamento da nossa propriedade agrícola, né? A gente vai falar principalmente de uma ferramenta chamada Agenda Macro. Então, o primeiro ponto que a gente tem de falar é que o ano agrícola, ele é um ano diferente do nosso ano aqui, nosso calendário juliano, né, que começa de janeiro e vai a dezembro. O ano agrícola, ele tem muito mais a ver com as estações do que com os meses propriamente ditos, né? Então, o ano agrícola, ele começa na primavera e termina no inverno. A gente gira dessa forma. Se a gente fosse pensar, o ano, assim, a gente está no meio, caminhando para o final ali do nosso ciclo de produção, mas no meiuca, né? A gente está no primeiro mês de verão ainda, né? Tem ainda o outono e todo o meio do inverno. Então tem 6 meses aí para acabar o ano agrícola. Mas o que é importante para a gente, né? A gente entender que a gente tem que planejar, né? Então, por que a gente está falando isso? Por que eu decidi falar desse tema hoje, né? Para nós que seguimos, né, o nosso calendário laboral como seres humanos, ele não segue bem as estações, né? A gente perdeu um pouco disso aí, lógico que tem as férias, os países do hemisfério norte, eles ainda respeitam um pouco mais por conta das férias de verão, ele aproveitar a época quente do ano para se divertir, para estar ao ar livre, para fazer outras coisas que não é só trabalhar. Nós no Brasil a gente não respeita muito isso, né? A gente tira férias no inverno, diferente do pessoal, né? Tem umas férias de inverno e umas ferinhas de verão ali como os outros, mas mais curtas. Então, por que isso é importante a gente falar? Estamos no momento, acabou de virar o ano, tá todo mundo, tem que planejar, meta, papapá, essas coisas todas. E para a propriedade agrícola isso é importante também, né? E a gente sabe que um bom planejamento, ele é anterior à execução. Então, a gente precisa começar a executar. E para nós isso é interessante, né? É uma época agora, como a gente já está no meio de safra, principalmente para culturas de grãos, para algumas frutíferas a gente está no meio para o final de safra, tá? Isso é importante. Por exemplo, os frutos de caroço a gente está entrando no meio para o final, as pomáceas, né? Os frutos de pepita, a maçã, a pera, estão iniciando safra. Tem frutas que a gente ainda não começou a colher, né? Tem algumas, por exemplo, a temoia, caqui, algumas frutas de outono e inverno ainda não, néspera. Alguns citros, sim, a gente já colheu a maior parte, mas ainda está para colher. Abacate, a gente está reiniciando a safra, né? Já começou aqui com abacatão geada nas regiões mais quentes. Então, assim, na fruticultura a gente está bem dividido, né? Então, é importante a gente pensar nisso aqui para nós entendermos como que a gente faz o planejamento. A gente tem de entender que a gente está em vários momentos da frutífera. A gente entende que o final de safra nunca é pós-colheita, mas o começo sempre é no início da brotação, pós-período de repouso. Então a planta ela parou, lembra dos episódios de biociclo, e para quem já viu, já postei vários posts do biociclo da planta. Então ela inicia o ciclo dela brotando, florescendo, frutificando, colhe, tem o período de recuperação, a planta entra no repouso, que aí dependendo do clima que eu estou e do tipo de planta, o repouso é maior ou menor, tá? E aí sim, saiu do repouso, o ciclo começou de novo. Para 95, para não falar 99% das plantas, isso vai coincidir com a primavera, né? A gente passou do período estressante, o inverno sempre é um período estressante para a planta, ou muita seca ou muito frio, no nosso caso no Brasil, e brotou e vai passar. Tá? Então, normalmente, o estresse ele acaba ali no início ou no meio da primavera e depois a gente gira o ciclo. Então, eu preciso estar com as coisas planejadas antes. Quando eu estou trabalhando com culturas que eu já conheço, a maior parte das frutíferas cultivadas, a gente tem muito material. Mesmo os que não tem, é suficiente para a gente ter uma boa noção do ciclo. Eu preciso fazer planejamento. Tá? Então, vamos pegar agora essa vontade de fazer planejamento que a gente tem de comecinho de ano, né? A gente vai fazer nosso planejamento pessoal, tô meio atrasado no meu planejamento, mas já sai.
a gente tem de fazer o do nosso pomar. A gente está caminhando do meio para o final de safra. O que eu estou executando agora já foi planejado lá no final. Então eu preciso preparar o final de colheita, a maior parte das frutas ali, e o início da fase de recuperação do pomar, que é uma fase crítica para definir o próximo ano, é uma fase crítica também para eu fechar meu planejamento. E aí a proposta que a gente tem para fazer esse planejamento é uma proposta mais simples de fazer. A gente não tem muita frescura, né? Então hoje, essa semana eu tô tirando para pegar uns podcasts que passou batido, que eu ou tô reescutando, né? Alguns que vale a pena. E eu escutei um do Gestão Rural ali, que é feito junto com a Agro Resenha, né? O pessoal da SCAD Agro, que na minha opinião, acho que é o melhor podcast que a gente tem hoje do agro, e até para qualquer empresa serve, porque falam de gestão de uma maneira muito bacana, focado no agro. Que quando a gente faz, né, fazer o planejamento, a gente começa do simples e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? Eles falaram isso, eles estavam falando disso para orçamento. A gente já conseguiu fazer um fluxo de caixa entrada e saída legal. Depois a gente começa a evoluir para cada fator ali, né? Começa a diferenciar. Então, a ideia do planejamento que a gente está propondo para esse planejamento é isso aí. Vamos fazer as operações mais gerais, né? Então, a gente sabe algumas coisas da nossa planta. Então, eu tenho uma boa noção do ciclo dela. Quando que ela brota? Normalmente, você não tem uma variação maior que 15, 20 dias de um ano para o outro. Sempre vai brotar mais ou menos junto. Florescimento também, tá? Então eu consigo já, a primeira coisa do planejamento é isso aí, eu abri um calendário, tá? Então a gente pega os calendários, a gente pega em semana, tem um site que o Tatu gosta muito de acompanhar e aconselho quem gostar, né? Acompanhe também, chama Fresh Plaza, é um site em inglês de mercado, ele fala muita notícia de mercado de hortifruti em geral, e é muito legal que quando eles trazem o balanço, e isso lá fora funciona bem, eles trabalham a semana. Então, quantas semanas esse pomar, qual semana do ano e qual fase, tá? Então, isso no planejamento ajuda a gente pegar aquele calendário bem dividido em semanas e a gente vai trabalhar isso aí. Então, quando, né, eu vou ter o florescimento? Próximo a isso aqui. E a gente vai sempre reajustando. Colheita, quando a gente acha que vai estar, a partir da poda vai florescer tantos dias, tá. Isso a gente já tem para a maior parte das frutíferas de pesquisa feita e a gente tem a nossa experiência para a nossa região. Então isso é muito importante de fazer. Abrir o calendário, vai lá mais ou menos nas semanas que isso, né, na época do mês que isso acontece. Vale a pena a gente estar fazendo isso aí. E a partir disso, a gente faz um retroplanejamento. Eu sei quando as coisas vão acontecer. O que eu preciso fazer para que ela aconteça bem? Perfeito? Então vamos lá. Por exemplo, para uma boa brotação, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, sou o cara da fruta temperada, né, da uva. Eu preciso fazer uma quebra de dormência. Então o que eu preciso? Quantos dias antes da brotação eu preciso aplicar o Dormex? Pela bula ali, pelo menos 30 dias, 20 dias, depende da cultura. Então se o meu florescimento eu preciso que ele ocorra na primeira semana de agosto, quando eu vou ter de aplicar, já fez. Então eu já consegui ter a data da operação, os produtos que eu vou precisar. Eu já consegui ver com isso um planejamento muito simples. Eu defini quando eu preciso que ocorra cada coisa, eu sei o que eu tenho que fazer para trás, tá? Adubação é a mesma coisa. A gente vai fazer. Então a planta ela precisa encher fruto. O que ela precisa nessa fase? Então eu vou posicionar o adubo. Na pior das hipóteses, ainda não está um nível de ter o teu calendário de adubação todo personalizado, está usando o manual, segue a sugestão de datas, sugestão do ciclo fenológico que ele coloca lá. E coloca isso no teu calendário. Então a ideia, a proposta, jovem, é que a gente tenha um calendário dividido e não em semanas, porque é muito difícil. É uma propriedade agrícola, outra é para arranjar imprevisto, coisa que a gente tem de fazer fora de época, mas a gente trabalhar com programações quinzenais de ação. Então, primeira quinzena do ano, quais são os tratos culturais? Que fase que minha planta vai estar? E quais são as fases culturais que eu preciso? Qual que é a próxima fase? O que eu preciso fazer agora para ela funcionar? Então, adubações, por exemplo, a gente dá uma média de 1 semana a 20 dias para ela ter um efeito. Então, eu sempre adubo antes do que eu preciso. Eu preciso provocar o crescimento de fruto, quando que a planta vai começar a crescer? Então, 20 dias antes eu adubo. Se é adubo de solo, por exemplo.
Quando é adubo foliar, ele é mais na veia, mas eu preciso de 2, 3 dias para a planta responder. Então não dá. A única coisa que a gente vai trabalhar no curativo é algum defensivo que tem essa função. Às vezes a gente escorregou ali no controle de praga e doença e precisa entrar com curativo, não tem jeito. Tá? Então isso é super importante, tá? E aí vem, né, outro caso, praga e doença também é sazonal. A gente sabe quando elas entram e qual fase do ciclo da planta ela entra. Então eu já consigo prever, montar o calendário da onde é os pontos que eu tenho de iniciar, ou que época mais ou menos eu vou iniciar meus tratamentos preventivos. Não estou falando para fazer adubação de calendário, pelo amor de Deus. A gente já tem alguns episódios de manejo integrado de pragas, eu tenho de fazer monitoramento, mas eu já tenho uma boa ideia de quando essa praga vai ocorrer, em que fase da planta e qual a fase eu tenho mais ou menos a época. Então eu já posso estar preparado para fazer se o indicador lá der certo, perfeito? E isso é muito importante a gente entender quando a gente fala na prevenção, quando a gente monta nosso calendário de ação, tá? Então, como que a gente vai trabalhar, né? Essa técnica que a gente está falando de planejamento chama agenda macro. Então, eu vou pegar as macro operações e vou distribuir ela durante as semanas ou nas quinzenas, né? Então, se a gente está falando que a gente tem 54 semanas no mês, 52, né? Dividido por 2, cada quinzena, eu tenho mais ou menos 17 semanas, 17 grupos de tarefas que eu vou estar executando. Tá? 17, 18, depender do ciclo que você quer fazer ali, tá? Arredonda para mais, para menos. Então eu vou ter ali, janeiro. O que é a fase agora, por exemplo? A maior parte das frutíferas estão no final da colheita, já colheu. Então é uma fase que a planta está entrando na recuperação. O que eu tenho de fazer nela, nessa quinzena? Às vezes a poda de limpeza, eu tenho de fazer também a adubação com micronutriente para ela trabalhar melhor, para funcionar melhor, né? Isso é muito importante. O que mais dá para a gente pôr? Bom, quais são as doenças e as pragas de final de ciclo? O que eu entro de preventivo aqui? O que eu entro de monitoramento? Sacou a ideia? Então a gente vai andando a cada quinzena. Por que eu trabalho com quinzena? Né? De novo, né? A gente já falou. A semana é muito curta, tem muito imprevisto. Então eu vou ficar com um número de operações muito atrasado se eu trabalhar só na semana. Então como que a gente vai trabalhar isso aí? Peguei as minhas 52 semanas e vou pegar ali, divido em grupos de quinzena, 17 quinzenas, e boto meu grupo de ações. E aí eu vou organizando isso por ordem de prioridade, tá? Preventivo é prioritário do que, sei lá, um controle de mato na entrelinha. O preventivo é mais importante. A adubação de enchimento, ela é mais importante do que, sei lá, Olha, agora tu pegou, eu acho adubação tão importante, mas uma adubação de enchimento, às vezes a gente aceitar o time, dá o tamanho legal. Então, às vezes ela é mais importante, por exemplo, do que o início de uma desfolha, dependendo da planta. É melhor adubar e depois eu desfolhar do que eu atrasar a operação e perder o time dela ali. Então, são essas coisas que a gente vai fazendo. E aí, semana a semana, a gente trabalha esse planejamento semanal, tem previsto. Hoje o Tatu foi na UFLA, a gente foi ver lá o pneu do trator tá furado. Ninguém previu isso. E aí? Não consegui executar minhas tarefas, que até arrumar o pneu do trator, de serviço público, vocês já viram. Então perdi um dia de operação. Então eu tenho de remanejar essas tarefas. Então por isso na quinzena a gente não fica com índice de atraso tão grande. Aí a gente tem uma flexibilidade para escolher o que é mais importante ali. Perfeito? E isso é muito, muito importante. Que nem uma priorização que muita gente erra. Controle de mato, de plantas espontâneas, na linha ou na entrelinha? Na entrelinha é muito mais fácil, né? Você passa o trator para quem tem. Mas o problema continua lá na linha, porque é onde a planta tem competição, onde cria o microclima para praga e doenças no tronco. Então, às vezes o pessoal prioriza errado, porque passar para o trator é mais fácil, tá bom? Então, a ideia é essa, moçada. Esse planejamento, que é o que a gente chama de agenda macro, ele vem para auxiliar nisso aí. A gente consegue fazer um pré-planejamento, né? Eu consigo montar meu ano, as operações que a gente vai fazer. Se não conseguir fazer a nível quinzenal, tá? Às vezes é muito difícil, eu sou sozinho, não tem jeito, faz a nível mensal. O que é importante fazer nesse mês? Quais são as operações chaves do mês? Né? Por exemplo, para as temperadas, julho, final de julho e de agosto é poda. Então, beleza, tem de focar em podar e aplicar o quebrador de dormência.
Coisa-chave ali, setembro, outubro, início da chuva, começar a primeira adubação para a planta ter, tá? Num período mais chuvoso, né? A adubação e o preventivo, perfeito? Para ganhar calibre, né? Às vezes uma operação que a gente vai fazer ali para outubro também, é um raleio de frutos, que isso vai me garantir. Então a gente prioriza o que vai garantir a maior lucratividade da área e vai colocar ali. Então, fazer esse planejamento, essa agenda macro, ela é interessante que ela vai desde, a gente pode planejar de 3 em 3 dias, que é bastante difícil, ou no mínimo semana a semana, o ideal que a gente tem visto é de 15 em 15 dias. Eu tenho esse planejamento aí. E lógico, o planejamento não foi feito para ser exato, né? A gente tem de ir reajustando com base nos imprevistos. E aí eu puxo o gancho lá para o episódio 3 ou 4 do podcast que fala do PDCA. A gente planeja, a gente faz, né? A gente vai avaliar, vai checar, se o nosso planejamento e a nossa execução foi como a gente queria, e depois a gente retroalimenta o planejamento. Então foi feito para isso o tempo todo. Então a gente tem de criar esses hábitos, né, de refazer. Então planejei a ação, consegui executar no tempo certo? Não. Executei? Foi legal. Foi no tempo certo? Não. Onde eu errei? Será que eu estimei mal o período que isso aconteceu? Ou pequei no monitoramento, por isso que ela saiu fora da época do planejamento, e aí por conta disso eu não tive efetividade? Esse tipo de ação é muito importante a gente fazer. Então, o começo do ano vem justo para isso, né? Quem faz o administrativo do pomar, né? Em empresas que têm a condição de ter uma pessoa que pensa mais na estratégia, é o momento da gente já começar a trabalhar esse planejamento. Por quê? Agora o preço de adubo está caindo, a gente já passou safra, já passou plantio do grão, está acabando, então o preço do adubo começa a voltar para um patamar normal, defensivo. Então a gente consegue já com esse planejamento prévio fazer isso aí. Tá? Então quanto antes a gente começar, vai. E depois vira rotina, porque vocês vão ver que por mais que a gente está numa época de mudanças climáticas, é sempre mais ou menos a mesmo jeitão. Então a partir de 1, 2 safras que a gente já pegou o jeito de fazer esse mais simples mensal, por exemplo, na terceira safra, às vezes você já consegue cair para o quinzenal. E aí você vai melhorando. Cada ano um pouquinho melhor que o outro, até se chegar num nível de planejamento que vai funcionar bem para o teu caso. Cada caso é um caso. Fechou? Então, jovem, a ideia do podcast era essa hoje, ser rápido, né? A gente falar dessa ferramenta aqui, dei vários exemplos de como a gente usar, mas é pegar um calendáriozão, na pior das hipóteses, aquele que você ganha do poço, do borracheiro, e escrever as ações que a gente tem de fazer lá e executar. Lógico que isso pode ser do calendário do borracheiro até uma planilha do Excel que vai te dando, deixa vermelho, verde, amarelo, aí vai dar da habilidade de cada um e do quanto quer se dedicar a isso. Mas temos de fazer esse mínimo de planejamento aí. Então faz o planejado e faz o executado e compara. Fechou? Jovem, o que a gente tinha para falar hoje é isso aí, né? Queria convidar vocês a compartilharem, enviarem esse episódio para os colegas de vocês, comentarem os posts, né, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais aí. Caso tenha dúvida, coloque no comentário sugestão de tema, sugestão de outras formas de conteúdo que vocês querem. Isso é super, super importante para a gente entregar um pouquinho mais, para ajudar vocês a serem fruticultores, produtores de fruta, desde a sacada até o pomar, muito melhores. Fechou? Então um abraço e até a próxima.